Oi, gente. O tema do vídeo de hoje, aliás, dos vídeos de hoje, que hoje eu vou gravar vários, é pauta trabalhista e pauta identitária. Esse é um tema que foi abordado pelo Paulo Giraldelli num dos vídeos recentes do canal dele. Eu, inclusive, estou em comunicação com o professor e vocês vão saber mais detalhes em breve. A gente está em comunicação aí por e-mail. Enfim, e eu tenho algumas coisas que eu pensei em acrescentar à reflexão que o professor Paulo Giraldelli realizou. Eu concordo basicamente com tudo que ele disse naquele vídeo, mas tem algumas coisas que eu pensei sobre isso e queria compartilhar aqui com vocês. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala sobre política, ciência, filosofia. Tem a sessão de diálogos e tem o Filosofia Popular, que hoje eu vou gravar em homenagem a Stan Lee. Daqui a pouco vocês vão ver esse vídeo ser subido no canal. Bem, pauta identitária e pauta trabalhista. Eu concordo basicamente com tudo que o Paulo Giraldelli falou, que não se deve abandonar a pauta identitária em prol da pauta trabalhista, supostamente para pegar os conservadores. Isso sem dúvida. Inclusive, o exemplo que eu uso sobre essa questão, que é o Bernie Sanders, ele nunca abandonou, por exemplo, ele ser favorável à descriminalização do aborto, pegando o exemplo de Bernie Sanders. Só que o que Bernie Sanders habilmente fez foi, quando ele ia para lugares conservadores, ele dizia claramente qual era a posição dele, que ele queria ser honesto com as pessoas, mas dizia, não é porque a gente discorda nessa questão que nós vamos parar de conversar. E eu quero que vocês escutem, eu respeito sua posição divergente da minha, e quero que vocês escutem as minhas propostas em relação a sistema de saúde, em relação a políticas trabalhistas, em relação a sistema de educação. E com isso, ele conseguiu fazer uma coisa muito, muito interessante, que foi, por exemplo, quando ele fez a aliança com os movimentos sociais lá na cidade de Burlington, ele conseguiu fazer o movimento negro entender a importância do movimento feminista. Ele conseguiu fazer o movimento feminista entender a importância do movimento negro. Ele fez todos os movimentos entenderem a importância do movimento ambientalista. Então, cada movimento ele não perde o seu núcleo central, mas ele reconhece o valor dos outros movimentos. E ao fazer um discurso que reconhece as pautas de cada grupo, mas que tem propostas para beneficiar a imensa maioria, ele conseguiu ser respeitado pelos conservadores sem abrir mão de suas posições. Eu acho que é um ensinamento muito profundo no que Bernie Sanders fez, e ele conseguiu na prática fazer o que Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, num texto, Radicalização da Democracia e Estratégia Socialista, apenas teorizaram. Eles teorizaram nesse texto. Não acredito que Bernie Sanders conhecesse os trabalhos de Ernesto Laclau. Acho, inclusive, que esse texto é posterior ao que ele realizou lá em Burlington, mas ele fez isso na prática. Então, é uma coisa que temos muito a aprender. Agora, existe uma outra observação que eu quero fazer sobre isso daí. A outra observação é a seguinte: muitas vezes partidos supostamente de esquerda, esquerda entre aspas, eles acabam adotando a pauta identitária por não poder mais adotar a pauta trabalhista. Como assim não poder mais? Vou dar um exemplo concreto para vocês perceberem. A campanha da Hillary Clinton lá nos Estados Unidos era toda assim, eu estou com ela. E focava muito na coisa de que seria a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. É importante uma mulher chegar à presidência de um país como os Estados Unidos? Claro que é. Mas vocês vão concordar comigo que não é porque ela é mulher que é o fator fundamental. Não pode ser essa a razão. E sim porque ela é uma mulher, deve ser, né, uma mulher com boas ideias, ou competente, ou enfim, qualquer que seja a mulher que se candidate, o fator de ser mulher não deve ser o fator principal. Deve ser um bônus. Né? Mas houve muito foco em cima disso. E por que o foco foi em cima disso? Porque Hillary Clinton foi financiada pelas corporações empresariais em suas campanhas ao Senado e tudo mais. Ela ainda é, né, um mestre em arrecadar dinheiro de grandes corporações empresariais e fazer o que elas querem que seja feito.
Tem um exemplo assim dramático, que quando ela era primeira dama do Bill Clinton, ela teve uma reunião com a Elizabeth Warren, quando a Elizabeth Warren na época era professora universitária. E a Elizabeth Warren explicou para Hillary Clinton, Elizabeth Warren foi convidada como especialista em questões bancárias e tal, ela entende muito disso. E a Hillary Clinton perguntou, e essa lei aqui da falência familiar ligada a cartões de crédito e tal, o que é isso aqui? E a Elizabeth Warren basicamente explicou para ela que essa lei beneficiaria enormemente a indústria dos cartões de crédito e prejudicaria as pessoas comuns, porque dificultaria que pessoas comuns pudessem abrir falência e ter sua dívida renegociada. Então era uma lei anti-popular, anti-povo, enfim, chame como quiser. Bem, Hillary Clinton entendeu isso de Elizabeth Warren e orientou que o marido dela, Bill Clinton, vetasse essa lei. E Bill Clinton vetou essa lei. E ela coloca Hillary na sua biografia como um grande feito. Só que quando Hillary Clinton foi ser candidata ao Senado nos Estados Unidos, ela já tinha recebido muito dinheiro de quem? Das indústrias de empresa de cartão de crédito. E o que foi que aconteceu quando essa lei voltou para ser votada? Ela, Hillary Clinton, que tinha ajudado a derrubar a lei, votou a favor da lei. Como é que uma pessoa que faz uma coisa dessa vai fazer uma campanha pautada nas leis trabalhistas, em políticas sociais, em sistemas nacional de saúde, e não tem como. Ou seja, Hillary Clinton se viu quando foi candidata a presidente, se viu na necessidade de que a única coisa que de fato diferenciava ela de um cara como Trump é que ela é a favor da descriminalização do aborto. É que ela é a favor de expansão de direitos para casais homoafetivos. E aí, nos casais homoafetivos, Trump disse, eu também, que a maioria da população americana já chegou nesse patamar, e aí ele tirou isso dela. E nas questões, digamos assim, na pauta trabalhista, vou chamar dessa forma, ela não tinha muito como se diferenciar. Aliás, em algumas coisas, Trump como um bom demagogo, como um bom pessoa que mente, que engana, que, enfim. Trump disse antes dela que era contra os acordos comerciais que prejudicam os trabalhadores industriais nos Estados Unidos, fugindo da ortodoxia republicana. Hillary tinha dito antes que esses acordos comerciais eram acordos comerciais padrão ouro, excelentes. O que foi que aconteceu? Esses acordos comerciais são profundamente impopulares. Ficou claro que se ela continuasse dizendo isso, ela iria perder a eleição. Aí ela mudou e começou a dizer que revendo e tal não era mais a favor dos acordos comerciais de natureza ultraliberal. Só que aí ela entrou num outro problema, que boa parte da população começou a não mais confiar nela. Começou a achar que ela era uma pessoa que diria qualquer coisa para ser eleita. As pessoas também pensavam muito isso de Donald Trump, só que Donald Trump tinha o caráter anti-establishment, fora da política, para que protegia ele de algumas dessas críticas, porque ele não tinha votos no Senado como Hillary tinha. Muitos votos, inclusive para desregulação bancária, segunda fase. Primeira fase começa com o marido dela, segunda fase acontece quando ela já está no Senado e ela vota a favor. Então, no caso americano, a pauta identitária ela acaba sendo a única forma, uma das poucas formas, que Hillary tinha de se diferenciar dos republicanos. Porque nas questões econômicas, em muitas questões, ela é o que nos Estados Unidos se chama republicano light. Ela concorda com eles. E isso aconteceu em outros lugares do mundo. O Tony Blair, lá na Inglaterra, também assumiu várias posturas tradicionais da direita. E aí a pauta identitária aparece como uma forma de você dizer, não, mas eu não sou igual a eles em tudo, tenho essas diferenças aqui. Olha aqui, tem umas diferenças. Então, é lógico que a culpa ou a responsabilidade nunca pode ser atribuída aos movimentos sociais, que são legítimos, que têm razão de existir, que fazem reivindicações importantes. Tudo isso é real. A responsabilidade pelo mau uso da pauta identitária é por parte de uma classe política que se vendeu.
E aí Hillary Clinton, Tony Blair e boa parte do PT também. Não falo do PT como um todo porque o PT é um partido complexo, mas boa parte do PT também passou por esse mesmo processo. Então, o PT fez um governo que tinha boas coisas e coisas não tão boas, quer dizer, coisas de neodesenvolvimentismo, tinha política social, tinha coisas para agradar os banqueiros, era, entendeu? Tentando acomodar todo mundo. Mas uma das coisas que as pessoas, que a direita brasileira, essa nova direita do Bolsonaro, utilizou, foi a pauta identitária, porque na pauta identitária existem diferenças mais claras. Na questão econômica, às vezes aparecem até semelhanças. O Joaquim Levy foi indicado pela Dilma e agora foi indicado pelo Bolsonaro. E ele é de uma tradição ultraliberal. Então, isso significa que são governos iguais? Claro que não. Mas isso significa que em política econômica, muitas vezes, há pontos de semelhança. Claro que o governo Bolsonaro está caminhando para uma coisa ultraliberal, entreguista, quase insana. Beira enfim, uma coisa irresponsável e tal. Mas, em certos aspectos, tem elementos de compartilhamento, porque esses partidos ditos de esquerda muitas vezes são contaminados pelo financiamento das campanhas a adotarem posições cada vez mais à direita na pauta trabalhista. E aí, para dizer que são diferentes dos outros, diz, não, mas nós estamos do lado dos movimentos sociais. Até a segunda página, porque quando esses movimentos sociais querem expansão de grandes investimentos em política habitacional, ou um movimento ambientalista que quer massivamente proteger a Amazônia e quer investir em energias alternativas, existe uma política sobre isso, mas não é aquele compromisso tão grande. E por que o compromisso não pode ser tão grande dessa esquerda que eu chamo de esquerda corporativa? É porque essa esquerda, na verdade, é uma esquerda para o capital, como bem disse o Eurolino Coelho na sua tese de doutorado. E ele falava do PT. Então, esse é um fenômeno mundial, isso não é Brasil, não. Assim como a nova direita neofascista não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, embora nós tenhamos um dos piores casos clínicos. Desculpe rir, mas enfim. Tenhamos um dos piores casos clínicos sobre isso. Esse é um fenômeno mundial. E o fenômeno de parte da esquerda que foi adotando algumas das pautas identitárias como uma forma de se diferenciar da direita, também é uma coisa, e para se aproximar dos movimentos sociais, também é uma coisa que em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos, isso aconteceu porque era quase que uma das únicas coisas que tinha que diferenciasse. Esses partidos e essas pessoas foram se tornando mais à direita. Isso aconteceu com o Partido Democrata depois da eleição do Bill Clinton, uma estratégia lá de soft strategy, só um dia com calma para explicar. Isso aconteceu com o Partido Trabalhista Inglês, que agora, com Jeremy Corbyn, está voltando a uma coisa mais à esquerda. Nos Estados Unidos, com a ascensão da importância de Bernie Sanders, o Partido Democrata está indo mais para a esquerda agora. Mas, e aqui no Brasil aconteceu com o PT. O que foi a carta para os brasileiros do Lula? Foi um estabelecimento de compromissos com boa parte do empresariado. Lula fez várias concessões. Dilma, no segundo governo, teve momentos que ela estava assim, meio que desesperada e fez concessões demais para esse mercado. Que, na verdade, as grandes empresas, grandes financiadores, especuladores, quer dizer, os bilionários, no mercado não é uma entidade fantasmagórica, não. Existem pessoas e instituições que estão por trás desse suposto interesse do mercado. Então, o que eu queria dizer para vocês é que a grande estratégia, a estratégia mais adequada, é justamente a estratégia que reconhece o valor e a importância dos movimentos sociais, que mantém eles unificados, que traz eles para o campo progressista, que bota eles para aprenderem uns com os outros e que faz eles entenderem que existem questões que são emancipatórias de todos nós. O grande motivador para a emancipação não é para libertar apenas os negros da escravidão, dos negros da escravidão no passado.
a luta abolicionista libertou também os donos de escravos de terem escravos. Pode parecer uma coisa estranha, mas na verdade a luta é por abolir a própria noção de escravidão. O mesmo se fala a querer acabar com o racismo é querer modificar as mentes das pessoas. É querer que as pessoas sejam mais respeitosas dos homoafetivos, a mesma coisa. E é uma luta que se faz pelo exemplo e que se faz não abrindo mão daquilo que a gente realmente pensa. Agora, no eixo central devem estar as questões universais, não subordinando as pautas identitárias, mas compreendendo que elas estão ligadas a essa luta maior pela emancipação. E a luta pela emancipação, pelos direitos sociais universais, é uma luta que ela transcende os blocos que nós já temos e podem ser meios através de aproximar com pessoas que hoje, por motivos religiosos, por motivos de criação, por motivos culturais, estão afastados ou são hostis às supostas pautas identitárias. Ou seja, é um processo lento de transformação contínua. Entenderam? Então, e o fundamental é cobrar para que a nossa esquerda, que os progressistas, chamem como quiser, eles se afastem da influência nefasta dos bilionários e das grandes corporações e que se aproximem das pautas universais, sem nunca negligenciar nem querer abafar os movimentos identitários e os movimentos sociais que têm essas características. E sim fazer eles se engajarem com as lutas maiores. Essa é a estratégia de Bernie Sanders que deu super certo e que eu acho que produz um ensinamento profundo para nós, para o mundo inteiro, na verdade. Isso em parte está até em meu artigo científico que saiu na Saúde em Debate, a revista Saúde em Debate. Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre isso hoje. Recomendo fortemente o vídeo do Paulo Giraldelli e espero que o pessoal de lá, do Paulo Giraldelli, também conheça um pouquinho aqui do meu canal para a gente ter, enfim, se conhecer aí e eles saberem que temos mais canais progressistas aqui no YouTube, não é? Enfim, gente, até o próximo vídeo. Se você gosta do que eu faço, lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar. Um abração. Tchau, tchau.